Já parou para pensar o porquê tu não está evoluindo? Por que tu não consegue ter uma constância e uma aderência na tua dieta, no teu treino, na tua rotina? Talvez o problema de fato não seja você, mas sim como você imagina que deveria ser o processo. No vídeo de hoje eu vou te dar uma visão completamente diferente sobre o processo de mudança. Então já sabe, fica no vídeo porque o conteúdo de hoje está fantástico. Te liga. Pessoal, grande questão é o seguinte, né? Provavelmente você caiu nesse vídeo aqui, deve estar procurando algum site de mudança, de emagrecimento, mas eu estou aqui para remar contra todo o conteúdo voltado para performance e emagrecimento. Eu estou aqui para te dizer que existem duas coisas, um mundo real e um mundo ideal. E eles são completamente diferentes. Quando você quer mudar, quando você de fato quer buscar inspiração, você faz o quê? Pega o seu celular, olha o influenciador, olha aquele atleta, olha aquela pessoa que você admira muito. Consequentemente, você coloca na sua cabeça que para você alcançar um resultado semelhante ou igual daquela pessoa, você precisa seguir exatamente o que aquela pessoa está fazendo dia após dia. E hoje em dia a gente vê um conteúdo de alta performance muito, mas muito inalcançável. De pessoas acordando 5 horas da manhã, entrando em banheira de gelo, ou então correndo 10 km logo pela manhã, comendo fruta que nem existe na sua região. Eu vou te falar, durante o vídeo eu vou te dar vários exemplos. Eu vejo gente comendo kiwi no café da manhã, morango fresco, sabe? Pera, diversas frutas que são excelentes frutas. Só que se eu fosse me basear o meu café da manhã, a minha realidade nisso, eu não ia conseguir seguir. Sou de Belém do Pará. Apesar de ser uma região nortista, onde tem acesso a várias frutas, mas existem certas frutas que são difíceis de ser encontradas de uma forma fácil, entende? Diferentemente, por exemplo, de banana, de maçã, de manga, que aqui a gente toda esquina consegue encontrar. Então, assim, tu tá conseguindo entender que às vezes a gente querer se basear pelo processo dos outros pode ser uma furada? Isso que eu tô te dando o exemplo somente de um café da manhã. Agora, por exemplo, como é que é o almoço? Como é que é o treino? Como é que é a rotina? Então, essa questão de passar um conteúdo e você querer absorver como conteúdo ideal para a sua vida, como modelo ideal para a sua vida, pode estar acabando com você. Porque pensa comigo, se eu não conseguir comer aquele café da manhã de forma exata, com aquelas frutas, com aquela porção, aquele almoço onde tem aspargo, onde tem salmão, onde tem, sabe, feijão corte, sabe, alimentos que não fazem parte da sua realidade. Não é que a pessoa que está postando está errada. O que está errado é ter percepção de querer comparar e de querer seguir numa exatidão a rotina daquela pessoa. Isso eu estou falando somente da questão alimentar, tá bom? Várias outras coisas inclui esse meio, várias outras coisas. Então, o meu recado é o seguinte, entenda o seu processo como único, Se pela manhã eu tenho acesso a ovo, a queijo, a café, a leite, a pão, a aveia, eu vou basear a minha mudança nesses alimentos. O meu almoço, arroz, feijão, frango, batata, macarrão, salada, eu preciso basear a minha mudança nesses alimentos. O restante da alimentação é a mesma coisa. Se eu tenho somente 40 minutos para treinar durante o dia, porque eu trabalho, eu estudo, eu cuido de filho, eu tenho uma empresa, ou então eu estou correndo atrás de emprego, sabe? A minha rotina me permite ter somente 40 minutos. Mas eu olhei a pessoa nas redes sociais, ela acorda às 5 horas da manhã e corre durante 2 horas. De tarde faz natação, à noite musculação, de madrugada arte marcial. Não é que aquela pessoa esteja errada, é a rotina, é a vida dela. Mas se eu tiver só 40 minutos, eu tenho que executar o que eu preciso executar em 40 minutos. Seja meu treinamento com cardio, seja somente o meu cardio, seja somente a atividade física que me proponho a fazer. Mas é a atividade física que eu consigo executar nesse dia. Durante meu processo de mudança, hoje eu consigo fazer 1 hora de cardio e 1 hora de musculação, mas boa parte do meu processo de emagrecimento eu tinha somente 1 hora do meu dia para dividir entre cardio e treinamento, e eu colocava como prioridade o treino, não necessariamente o cardio. Quando eu comecei a ter mais tempo de disponibilidade para treinar, aquela coisa toda, eu acrescentei o cardio, mas isso já tinha transcorrido 1 ano como um todo. Agora imagine, se eu tivesse que mudar somente se eu fosse seguir como referência aquela pessoa que tem a rotina ideal. Encare a sua realidade, a sua rotina como única. A gente sabe, vai ter um dia que vai acabar a comida na sua casa na quarta-feira e você vai precisar ir ao supermercado quase que de noite ou então de manhã cedo. Vai ter um dia que vai estragar uma marmita sua. As intercorrências, elas acontecem e você aí precisa estar preparado para isso. O que eu posso fazer quando, por exemplo, a minha comida acabar em tal dia da semana? O que eu posso fazer se a minha marmita azedar? O que eu posso fazer se eu tiver uma urgência de trabalho?
se eu tiver uma intercorrência por conta de algum problema de saúde, eu acabei gripando, ou algum ente querido meu acabou adoecendo, eu tenho que cuidar dele. Eu vou simplesmente, só porque eu não vou treinar hoje, eu vou arruinar o resto da semana da minha dieta. Só porque eu não consegui almoçar o quantitativo que era definido naquele momento, eu já estraguei a minha rotina, já estraguei meu dia, eu não vou conseguir mais fazer mais nada. Não é assim que as coisas funcionam. É com calma, é se planejando. E se o planejamento não deu certo, a gente tem gestão de crise. É muito importante a gente saber ter gestão de crise em momentos como esse. O que eu posso fazer quando eu não for treinar, por exemplo, na quarta-feira? Eu vou na quinta-feira treinar 2 vezes? Não, eu vou seguir com a rotina. Se porventura o meu almoço atrasou, o que eu vou fazer? Eu vou parar de comer dieta o restante do dia? Não, pô. Eu vou encaixar na minha próxima refeição o meu almoço e vou seguir a minha alimentação naquele dia. O dia perfeito, cara, os dias perfeitos são isso daqui na tua rotina. Isso daqui. Eu que tenho a mesma rotina há 3 anos, ainda atraso a refeição, ainda demoro no supermercado, ainda tem dias que eu acordo um pouco mais tarde, dias que eu acordo um pouco mais cedo, tem dias que eu não consigo dormir direito por algum motivo, sabe? E tá tudo bem, é a minha vida, é a minha rotina, é a minha mudança. Então você que tá aí do outro lado, que tá procurando se espelhar em alguém, se espelhe em você. Use como parâmetro a vida de pessoas próximas à sua realidade. Ponto. É isso. Porque assim, mas ainda assim, saiba que a realidade, ela é única. Ela é única. É única, é única, é única. Então quando eu vejo alguém nas redes sociais pregando aquilo como rotina perfeita, eu tenho um certo cuidado. Eu tenho um certo medo em relação a isso. Por quê? Eu tenho esse filtro. Eu tenho esse filtro de saber dizer assim, não, isso aqui é um conteúdo legal, ok, só que eu não posso absorver isso para minha vida como verdade absoluta. Mas existem pessoas que só vão conseguir mudar se seguir isso daí. Então tenha muito cuidado. Reginaldo, como montar uma rotina perfeita? Cara, tentativa e erro é a principal chave. Vai fazendo, vai te encontrando, pega uma dieta que o nutricionista passou, o teu coach, sabe, o teu personal, alguém te passou alguma coisa, então você foi lá, pesquisou, estudou, viu como é que faz uma dieta, montou, encaixa ela com a tua rotina, negocia contigo mesmo. Poxa, eu tenho 20 minutos para tomar café da manhã, então eu vou escolher um café da manhã que eu consiga fazer em 20 minutos. Poxa, eu tenho 1 hora de treino, então eu vou me propor a treinar basicamente 40 minutos, sabe? Porque os outros 20 minutos até chegar na academia, isso e aquilo, eu preciso encaixar a minha rotina, sabe? E é muito difícil encontrar. Por isso que eu falo, se hoje alguém for fazer a minha dieta, ou não vai servir de nada, ou a pessoa vai perder muito peso, ou a pessoa vai ganhar muito peso, porque ela é feita pra mim. A mesma coisa a minha rotina. Tem pessoas que vão achar algo super corrido, tem pessoas que vão achar algo mais tranquilo do mundo, tem pessoas que não vão achar nada. Então assim, encontre a sua rotina, encontre como você pode estar mudando para você de fato ter aderência, constância e consistência. São os 3 pilares que eu digo da mudança. Você precisa ter uma rotina que você consiga ter aderência, que te dê constância, porque não adianta seguir 2, 3 dias. Não adianta. Você só vai conseguir ver mudança com o passar do tempo. Não é 1, 2 dias de dieta que você vai emagrecer, que você vai ficar grandão, não. É um processo demorado. Tu percebes que aqui eu pouco falei de dieta, o que você precisa comer, isso e aquilo, é mais para te dar um direcionamento. Então assim, viu o vídeo de hoje, te deu uma luz em relação a isso? Olha, coloca na tua cabeça, eu preciso montar a minha rotina. Primeira coisa, primeira atividade, pega um caderno. Esse aqui é o meu caderno. Anota tudo o que tu faz durante o dia, coisas obrigatórias. Tua rotina de trabalho, tua rotina na tua faculdade, na tua escola, rotina familiar, sabe? Tudo aquilo que tu faz e começa a distribuir, seja organizado, mas é a sua organização. Como você vai conseguir lidar com isso? Porque se eu fosse viver a sua vida, ia ser um atropelo, eu não ia conseguir, porque você sabe aonde o calo aperta. No mais, brigadão pelo vídeo. Terça-feira, dia 27 de maio de 2025, mais um vídeo postado aqui no YouTube para te dar uma luz, um direcionamento. E já sabe, qualquer tipo de suplementação que você for comprar, vai no site da Growth. Qualquer tipo de manipulado, vai no Oficial Pharma, todos os meus produtos digitais, mostrando você como ter uma mentalidade inabalável no processo de emagrecimento, está aqui embaixo na descrição. Ensinando você a montar uma dieta também está aqui embaixo na descrição. E é isso, turma. Tamo junto. Bora pra cima. Porque, semana que vem, na quarta-feira, eu já vou estar em São Paulo para uma temporada que vem muito conteúdo legal. Tá gostando de acompanhar no YouTube? Tamo junto. E esse aqui é só o começo. Valeu!